Olá, amigos do canal Jesus Redivivo. É um prazer ter você com a gente. Iremos hoje fazer uma entrevista com o nosso amigo Oceano. Olá, Oceano, tudo bem? Olá, tudo bom, Ney? Nós estamos felizes de você ter aceitado o nosso convite. Você sabe que, embora você está num ponto um pouco longe da gente, mas a verdade é que a nossa casa, o Jesus que ele vive, deve um pouco a você, A sabe? mim, não. Claro, você já esteve lá nas festas de homenagem ao Chico, e eu acho que a tua presença nos dá credibilidade, nos dá assim um incentivo para a gente continuar nessa luta, porque segundo o Dr. Bezerra de Menezes e também a palavra do Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer nesses tempos, sem dúvida, é a divulgação da doutrina espírita, como ela é. E isso a gente conta com você, um companheiro firme, forte, sabe o que é da vida. Obrigada, viu? Que Deus nos Nossa, abençoe. Seja muito eu que bem-vindo. agradeço, dona Isabel. É um prazer, Luciano, revê-lo novamente, né? Oceano Vieira de Mello, diretor, produtor, escritor? Não, eu fiz um livro, mas não é a minha praia, não. Um livro, por sinal, sobre Chico, né? O testemunho de Chico Xavier. Mas a minha praia é escrever textos, né, em jornais antigamente, né? Eu sou jornalista também. Nós formamos uma revista, isso há 35 anos atrás, mas eu descobri a cinematografia e, na cinematografia, eu descobri o documentário. Aí eu comecei a fazer documentários. Eu gosto muito de fazer documentários. E cinema mesmo, nós só fizemos um filme, né, que é o E a Vida Continua. A produção, a direção é do Paulo Figueiredo, aquele amigo do Augusto César Vanucci. Eles trabalharam na época no Fantástico, trabalharam na época no Sexta Super. Por sinal, teve uma Sexta Super em 1980, com Chico Xavier, na indicação dele para o Prêmio Nobel da Paz. O Paulo, juntamente com o Divaldo, o Freitas Nobre, a doutora Marlene Nobre, eles que levantaram essa bandeira para poder indicar o Chico candidato a Prêmio Nobel da Paz. Com certeza a dona Isabel vai se lembrar desse período. Claro, claro. Lembro muito. Então, o A Paulo torcida foi grande. ele que dirigiu o E a Vida Continua. Nós produzimos, fizemos a pré-produção, a produção e o pós-produção. Então, é uma participação assim ativa. O único filme, e eu creio que não vou fazer mais. Primeiro que não tenho paixão em fazer filme. Documentário não. Documentário eu adoro, eu amo fazer documentário. Escrever, Eu ia fazer uma dirigir. brincadeira com você a respeito disso, então você já respondeu já. Ah, é? Você prefere o filme, né? Ou se você prefere o documentário. Então já está respondido, né? Tá respondido. Eu gosto mais de documentário. É uma coisa que você descobre, né? É que jornalista, né? Jornalista gosta muito de cavar as Exatamente. histórias, né? E É verdade. todo documentário que eu fiz com a intenção jornalística de mostrar o fato, Uhum. né? Não sem enfeitar, sem ser religioso, eu mostro o personagem, né? Aí sim, ele é. Eu não vou fazer um documentário. Aliás, eu fiz um apenas, mas eu nem coloco na minha filmografia, que é duas não, três personalidades muito importantes da cultura brasileira. Lígia Facundi Telles, Antônio Cândido, entendeu? E Paulo Emílio. Paulo Emílio, fundador da Cinemateca, mas ali foi mais um trabalho, sabe? Não é, eu estava contente de estar fazendo? Estava. Mas eu fico contente quando eu faço alguma coisa do Chico, do Divaldo, na época, eu fiquei muito contente. Eurípides foi o primeiro filme que a gente fez. Você entendeu? Então, até hoje eu me emociono quando assisto o Eurípides Barçanufo, Educador e Médium.
É lindo. No roteiro do Eurípides Barçanufo, eu acrescentei algumas coisas da época. Não está no livro que eu adaptei, mas os fatos aconteceram, que é o caso da República, é o caso dele, Eurípides Barçanufo, ele era contra o espiritismo, ele era uma pessoa, ele era presidente da Associação do São Vicente de Paulo, lá em Sacramento. Então, outras histórias que não estavam no livro, eu acrescentei para poder dar uma história ampla, não é? Então, tudo isso é muito importante. E sem endeusar o Eurípides Barçanufo. A mesma coisa do Divaldo, a mesma coisa do Chico, a gente fez os documentários resgatando imagens em preto e branco dos anos 50, 55. Então, eu acho que no Espiritismo ninguém precisa de endeusamento, principalmente Chico. Você é de Alagoas? Eu sou de Alagoas, eu nasci no sertão de Alagoas, numa cidade chamada Carneiros, era município de outra cidade chamada Santana do Ipanema, era distrito, né, município. E depois, por sinal, foi essa semana que entra agora, vai completar 56 anos. Lembro-me muito bem da emancipação. E é uma cidade fundada pelo meu pai. Ah, que legal. Ah, que interessante. Bacana. E qual é o nome do seu pai? Adão Vieira de Mello. Tem a avenida principal lá, tem o nome dele. Que bacana. E sua mãe? Minha mãe, eu perdi minha mãe com 4 anos de idade. Eu ia completar 4 anos, então eu me criei sem mãe. E como foi sua infância? A minha infância, até chegar na minha infância, eu gostava muito de rádio e de cinema. Não tinha televisão na época, só a partir dos 15 anos é que eu conheci televisão. Mas o cinema foi muito importante na minha vida, porque eu tinha 8 anos quando eu comecei a frequentar o cinema, né, na minha cidadezinha lá. Então, aquilo lá foi muito importante, porque eu tive contato com as escolas cinematográficas, né, o neorrealismo o italiano, a novela vaga francesa, depois o cinema novo alemão, o cinema novo brasileiro, um pouco depois, né, logo depois com Glauber Rocha, com Nelson Pereira dos Santos. Aí continuou nos filmes italianos, que, na minha opinião, eram os melhores filmes, eram os italianos, né? O Sérgio Leone, o grande diretor, Ennio Morricone, com aquelas trilhas sonoras extraordinárias. Então, isso marcou muito a infância do menino, do jovenzinho. E há uma coisa muito interessante, dona Isabel. Quando eu comecei a descobrir o filme italiano, eu também descobri o espiritismo do Chico. No início dos anos 70. 70. Logo no início tinha saído o Pinga Fogo, né? Eu conheci o Chico 71, na televisão, em 1971. Naquele período eu vinha assim a partir de 67, começaram a sair os filmes italianos, conhecidos como Western Spaghetti, dirigido pelo Sérgio Leone, musicado pelo Ennio Morricone. Então, aquilo lá influenciou muito na minha juventude, eu com 17, 18 anos, e eu já tinha vamos dizer assim, uma formação cinematográfica, né? Eu já gostava de cinema. E até hoje, na minha opinião, é a arte mais que eu admiro. Luciano, é interessante você falar tudo isso, porque naquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que, aliás, estão fazendo uma parte aí desse livro, os meninos, né, que chama Espiritismo Sem Fronteira. Então, estuda esse livro. E Emmanuel fala uma coisa que vem confirmar o que você está falando. Porque ele fala que numa encarnação nós começamos um trabalho e damos sequência na outra. Vê que você falando assim, a gente percebe que você realmente tem seus arquivos. Você vê que menino te atraía o quê? Era realmente já a comunicação. Isso vem de vidas passadas, né?
E feliz daquele que, no decorrer da vida, tiver a oportunidade de conhecer o Chico Xavier. Pois não é? eu conheci o Isso Chico foi a no Pinga grande Fogo. jogada da nossa vida. Eu conheci o Chico no Pinga Fogo, vendo ele na televisão, aquilo lá. Parecia que eu estava vendo um familiar meu, porque o estilo do Chico é um estilo bem brasileiro, né? A mistura das três raças, o índio, o preto e o branco. A minha família também é assim, meus avós, meu pai, minha mãe, nós somos brasileiros, embora lá no passado nós sejamos, por parte de pai, a gente é cristão novo, não é? Mas a brasilidade se aflora, e eu gosto muito de fazer essa comparação da família do Chico, né? A família do Chico eram todas elas também essa mistura, branca, preta e indígena, né? São os ameríndios. Você lembra dessa foto aí, ó? Vou mostrar para você. Olha aqui, tem uma foto aqui. Eu, Saulo Gomes, Eurípides e você, recebendo o prêmio do melhor. Lembra? O maior brasileiro de todos os maior tempos. brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Lá. Não é verdade? Tenho então, ela realmente, também. foi um prêmio espetacular para o Chico, né? Um reconhecimento, né? Mas foi mais para nós, porque quem prega a doutrina, e a gente sabe que tem ideias que são perseguidas, não é propriamente a pessoa, mas persegue ideias. Eu queria perguntar para você a respeito do filme E a Vida Continua, porque nós notamos que tudo quanto se toca em espiritualidade, quer seja nas novelas, não é? Quando eles colocam um pouco da reencarnação, quando eles colocam a influência dos maus espíritos, eles estouram em audiência. É o que mais dá audiência. Eu tenho a impressão que o povo tem sede de conhecimento. Então, eu queria perguntar para você, como é que foi esse filme E a Vida Continua? Olha, eu queria saber se teve sucesso, sabe? Se você tem mais ou menos a média das pessoas que assistiram. Ele foi sucesso, inclusive, de bilheteria. A ideia inicial, quem teve a ideia inicial foi o Nestor Mazotti, o presidente da Federação Espírita Brasileira. Um dia, ele sempre que vinha a São Paulo, a gente se reunia, almoçava junto, ou então ele passava no meu escritório e a gente conversava, né? Isso foi em 2006. Então, ele perguntou se ficava muito caro fazer um filme, adaptar um filme da obra de André Luiz. Eu digo, fica. Agora, dá para fazer telefilme. Aí ele perguntou, o que é isso? Aí eu expliquei, você faz para televisão. Como hoje tem TV a cabo, tem DVD na época, né? Você faz com orçamento menor, reduzido, né? E o ideal é juntar 3, 4 roteiros e fazer já de uma vez com o mesmo elenco, com o mesmo diretor. Você faz 3, 4 filmes diferentes. Aí ele mandou fazer um orçamento, nós fizemos, eu apresentei para ele. Ele falou, olha, tem uma pessoa muito famosa que ele veio aqui na FEB e pediu que ele quer fazer alguma coisa para o espiritismo. Então, eu queria que você se reunisse com ele, que era o Paulo Figueiredo. Então, um dia nós nos encontramos no Rio de Janeiro para se conhecer, e ali nasceu o projeto do E a Vida Continua. Já estava planejado o Nosso Lar e já estava planejado o filme do Chico, do Daniel Filho. Né? Nos dois eu estava ali sendo consultado, orientando. A partir do momento que saiu o projeto, que eu levei o projeto para o Nestor Mazotti, para ele aprovar, porque a ideia era a Federação Espírita Brasileira patrocinar o filme. A gente não tinha capital para isso, nem eu, nem o Paulo, mas a gente tinha vontade, a gente queria. Então, aí, a partir daquele momento, eu larguei o Chico, larguei o Daniel Filho, né, e o Wagner de Assis com o Nosso Lar, conversar, assessorar, aprovar
aprovar roteiro, essas coisas todas, a pedido da FEB, eu era representante da FEB, e passei a me dedicar exclusivamente, aí a vida continua, para não haver conflito de interesse, aquela coisa toda. Antes, eu não sei se a senhora ficou sabendo, mas eu levei o Daniel Filho um ano antes de fazer o filme Nosso Lar, lembra? O Euribe chegou a falar para a senhora, está lembrado disso, não? Que é para ele, Daniel Filho, pisar em solo sagrado de Chico Xavier, para ele. Aquilo lá é muito interessante para o diretor sentir, para ele, na hora de dirigir, na hora de fazer o roteiro, ter um sentimento. O cinema precisa disso, o diretor precisa disso. Então, eu, conhecedor da obra do Daniel Filho, pedi para levar ele lá, ele aceitou, nós ficamos lá e aconteceu algumas coisas lá, mas depois eu saí do filme do Chico. Daniel Filho pegou outra assessoria, enfim. Então, nós ficamos cuidando e a vida continua. Fizemos o filme, ele ficou 3 anos para fazer o filme, porque a FEB não liberava o dinheiro, a gente tinha um problema do Lima Duarte, a gente queria o Lima Duarte como Ribas, mas a Globo não liberava ele porque ele estava fazendo novela. Então, nós esperamos o Lima Duarte terminar a novela para poder ele fazer um dos personagens principais. Então, o filme demorou por causa disso. Quando nós terminamos de montar o filme, eu apresentei o filme para a federação, né, para o presidente e vice-presidente da federação, no cinema. No cinema. A ideia era um filme para televisão, mas ficou tão bom, e a gente fez já em alta resolução, que aí eu pensei, por que não tentar o cinema? Aí eu levei em várias empresas distribuidoras, você precisa do distribuidor, mas ninguém se interessou pelo filme. E eu deixei justamente o último distribuidor. Se ninguém quiser, eu levo nesse meu amigo, que é um distribuidor, por sinal. Aí eu levei, ninguém quis, aí eu levei para esse meu amigo. Digo, mais um que não vai querer o filme. Aí ele, quando ele me recebeu, ele falou, olha, eu não conheço nada de espiritismo, mas eu confio em você, e quantas salas você quer lançar? Eu falei, olha, eu acho que umas 15, 20. Ele falou, não, nós não lançamos nada em 15, 20 salas, dá prejuízo. Vamos lançar em 80 salas. Nossa. Aí eu saí dali. E ele não quis nem ver o filme. Ele me chamava de Vieira. Vieira, eu sei que vem de você é coisa boa, porque eu já tinha trabalhado com ele como jornalista, né? Ele era meu cliente na minha revista, mercado de cinematográfico. Aí ele chamou o gerente, olha, cuida aí, vamos colocar em 80 salas, programa aí o filme do Vieira. Então, nós programamos, foi para o cinema. Para encurtar a conversa, nós tivemos 389 mil ingressos no cinema. Isso é 10 vezes mais a média do cinema nacional. Sucesso, hein? Foi sucesso, pois é. Claro. Luciano, você está falando do Daniel Filho? Quando ele foi em Uberaba para começar a estudar roteiro e tudo, a Donda disse para mim, Isabel, dá para você vir aqui? Ele é ateu. O Daniel é ateu. Uhum. Aí nós fomos. E eu cheguei meio tarde, já estava no restaurante, né? Mas eles tinham reservado uma cadeira. Sim. Então eu fiquei próximo dele. Ele falou para mim, você não vai começar? Eu falei, começar o quê? Ele disse, você não vai me converter. Eu falei para ele, não é assim que se funciona isso. Eu não vou te converter, porque você já é um convertido. Você é filho de Deus, você vai reconhecer. Ele ficou assim, sabe? Aí ele falou que eu sou ateu. Eu falei, tá bom. Nós tivemos acompanhando o filme, a filmagem, né, do Chico. E ficamos impressionados, porque lá na peregrinação, a Neuza deve lembrar muito disso,
o perfume que saía do Chico materializou lá na peregrinação. Olha, que Aquele interessante. perfume, e estavam filmando, né? Depois acho que nem passaram esse pedaço. Mas nós ficamos assim, aonde que o Chico está, a gente procurava ele, por causa do perfume. Obrigado pelo perfume, né? Depois foi tudo feito, o filme. No pré-lançamento a gente foi. Foi lindo demais. Naquele período, dona Isabel, eu já estava fora completamente. Inclusive, eu pedi para ele não colocar meu nome nos créditos, nem sei se ele colocou. Mas foi muito gozado, isso tem que ficar registrado para a história. Porque quando eu li que ia ser feito o filme, eu fui procurar no Rio de Janeiro os produtores. Eu conhecia como jornalista da área, eu fui procurar o produtor que tinha comprado os direitos do livro, do Marcel, para poder transformar em filme. Eu li na Veja, uma notinha bem pequenininha na Veja. No outro dia eu fui para o Rio de Janeiro. Liguei antes, falei, Marco Beauchamp, o nome dele. Marco, você me recebe hoje à tarde? Não, pode vir aqui. Eu peguei a ponte aérea e fui. Eu estava muito preocupado, porque naquela época estava havendo uma briga entre o Saulo e o Eurípides, né? Para evitar qualquer tipo de escândalo envolvendo o nome do Chico com o filme, e o Eurípides estava aquele jeitinho dele, né? Ele estava muito bravo com o Saulo, com outras pessoas, com a televisão. Eu digo, meu Deus, ele não vai entender a importância de ter um filme sobre a vida do Chico através de de uma produtora importante, né? Que era, na época, chamava-se Lumière. Era uma empresa brasileira, mas de um francês e de um brasileiro. Bom, aí eu fui lá com ele, ele chamou o Marcel, filmei tudo, tem tudo isso filmado, chamou o Marcel, passaram-se 4 meses e nada de ninguém falar nada do filme. Bom, aí eu liguei fui lá novamente no Rio de Janeiro. Aí, quando eu cheguei lá, o presidente, o Marc Beauchamp, não estava mais na empresa. Ele teve um problema sério de envolvimento com vícios, né? E ele saiu da empresa e quem assumiu a empresa foi o Bruno Vai, né? Depois ele acabou mudando o nome da empresa para Downtown Filmes. Aí eu falei com o Bruno, Bruno, o que aconteceu? Aí ele contou o que aconteceu com o Marc. Digo, olha, a gente se separou, os direitos do filme do Chico são meus, nós estamos agora tentando arrumar um diretor, porque eu queria que o Breno Silveira tinha acabado de fazer os 2 filmes de Francisco, né? Acho que é um filme ali sobre 2 garotinhos. 2 filhos. 2 filhos de Francisco. E ele queria o Breno. Só que o Breno, na primeira reunião, falou, não, negócio de espiritismo, eu não conheço, a minha família... Sabe aquela coisa bem ignorante mesmo, apesar de ser uma pessoa sensível? Porque diz que o filme Francisco é muito bonito. Bom, aí ele falou, olha, eu vou chamar agora Cláudio Torres, filho da Fernanda Torres, que ele fez um curso de direção, não sei aonde e tal, ver se ele... Aí ele chamou o Cláudio também não aceitou. Nisso, passou uns 8 meses. 8 meses. Aí um dia ele me ligou, ele falou, Oceano, você vai para Berlim, para o Festival de Cinema de Berlim? Eu vou. Eu quero me encontrar com você. Tá bom. Então a gente marcou, por e-mail, a gente marcou num hotel, Ritz-Carlton de Berlim, ali bem no centro de Berlim, ficava perto do festival. E foi muito gozado, porque eu tenho que contar isso para a senhora, para vocês. Porque a gente marcou um horário depois das 6 horas da tarde, que é onde todos os produtores de cinema do mundo, os exibidores, produtores, eu estava com a Sônia, é onde o pessoal dá continuidade ao horário da feira, do festival, da feira de direitos juntos, e você continua ali no lobby dos hotéis fazendo reuniões, mas bebendo, fumando, aquela coisa assim para poder passar rápido o tempo, né? Eu, pelo menos, imagino.
E eu combinei com ele e fui lá com a Sônia. Quando eu cheguei lá, estava lotado, mas aquela fumaça de cigarro, de charuto, aquele cheiro de álcool. E eu fui lá para falar de Chico Xavier. Então, daí a pouco chegou o Bruno Weiner, produtor do filme, não tinha diretor ainda. Aí ele chegou, já pediu, me ofereceu um charuto, a Sônia estava tossindo de tanta fumaça. A Sônia Aí eu é fui esposa obrigado a... do Hein? A Sônia é tua esposa, né? Minha esposa. É. Aí nós começamos ali a conversar, aí ele pediu um Jack Daniels para mim, duplo, ali estava todo mundo... Agora, você imagina você falar de Chico Xavier num ambiente desse. Mas aí eu pensei, olha, aí nós ficamos conversando, ele falou, não sei quem chamar para dirigir o filme. Você tem alguma ideia? Eu digo, Daniel Filho. Não, Daniel é ateu. Eu digo, mas por que você está indicando Daniel Filho? Eu digo, olha, Daniel é o único desses diretores, ele e o Nelson Pereira dos Santos. Eles são os dois únicos diretores que ouviram falar do senhor Francisco Cândido Xavier desde os anos 50. Porque eles estão aí há mais de 50 anos trabalhando com cinema. Então, isso é muito mais importante que o cara ter uma religião. Não, ok, quando chegar no Brasil, eu vou falar com o Daniel. 2 semanas depois, quem me ligou? O Daniel. Oceano, olha, eu fiquei sabendo que você é da Versátil, estou aqui com o Bruno, estou aqui muito feliz, chorei até de alegria que você indicou o meu nome para fazer o filme do Chico. Vou fazer o filme do Chico. Aí foi quando eu falei para ele, então você tem que pisar em solo sagrado. Onde é? Eu digo, na casa de Chico Xavier. Então, Oceano, você fez o resgate audiovisual do Pinga Fogo, do programa 1, do programa 2, dos Vozes Psicofônicas, e tem mais um que eu não lembro o nome agora. Qual que foi? Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além. Vozes do Grande Além, isso. E como que foi? Como que você encontrou esses arquivos? Conta pra gente. A gente foi para Pedro Leopoldo lançar um DVD duplo com filmes sobre o Chico nos anos 50, 1950, quando inaugurou Luiz Gonzaga, e 1955, quando já era um outro cineasta, né? O de 50 era um senhor chamado, um pesquisador chamado César Bournier. E o de 55 era o Lauro Michelin, que ele fundou, a pedido do Chico e do Emanuel, ele fundou o ID de Araras, que edita o Anuário Espírita e que edita vários livros do Chico Xavier e outros livros também. Então, nós fomos lançar lá em Pedro Leopoldo, porque isso é uma coisa normal da cinematografia, do documento. Como as imagens eram todas de Pedro Leopoldo, do Luiz Gonzaga, da casa de Chico, os familiares de Chico, né? Ali no filme preto e branco. Então, nós fomos lançar, e já tinham lançado o Pinga Fogo. Né? Aí, o historiador da cidade, ele já me conhecia, eu tinha entrevistado ele para esse material do Chico. Né? Você conhecia o Saulo, não? Só para saber. Você conhecia o Saulo na época? Não, assim, já conhecia o Saulo. Já. Bom, aí ele falou, olha, eu tenho uma caixa de fitas que era do cunhado do Chico, Pachequinho. Eu sabia a história do Pachequinho, que era um músico, tal, casado com a Lucília, irmã do Chico. Amanhã você vai lá em casa, eu te entrego essa caixa. Aí ele me entregou uma caixa cheia de fitas, aquelas fitas magnéticas, né? Nós chamávamos de gravador de rolo. Né? Mas não tinha nada escrito lá dentro. Ele falou, olha, eu desconfio que tem alguma coisa ligada ao Meimei. E o pessoal acha que deve ser alguma coisa do livro que o Arnaldo Rocha, o marido da Meimei, transcreveu, e tem 2 livros da FEB. Eu, logicamente, trouxe para São Paulo, quando aquilo lá, a gravação em alta velocidade, porque naquela época não tinha protocolo
nos estúdios para poder todo mundo fazer igual naquela normatização. Quando eu coloquei aqui, eu tenho esse gravador até hoje, e que depois transferi para o computador e fui ali fazendo o sincronismo da voz humana, eu vi que tinha ali Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, dois livros que eu tinha na minha biblioteca. Que máximo. Aí eu tinha lido um livro do Arnaldo, sobre a vida do Arnaldo Rocha, onde ele dizia lá que, infelizmente, as gravações foram perdidas, extraviaram, isso me deixou muito triste e tal. Eu consegui o telefone dele, liguei para ele. Ele não acreditou, ele ficou em silêncio quando eu falei para ele que eu estava com as gravações. Aí a gente restaurou, aí eu fui lá em Belo Horizonte, mostrei para ele e combinei com ele para ele vir para São Paulo, para ele ler na frente da câmera o texto que ele escreveu com a supervisão do Emanuel na época, e está nos 2 livros. Então é isso que nós fizemos DVD, em vez de só CD, porque o CD iria perder. Então nós lançamos, tem aqui até está aqui na minha biblioteca, né? Mas é um material histórico maravilhoso, porque você vê o Chico Xavier recebendo os espíritos, né? Sexta-feira passada, a gente falou a respeito desse livro, Vozes do Grande Além, e lemos uma história, né, que é verídica, da Valéria, que foi leprosa. Só para lembrar, os nossos ouvintes lembrar. São 2 livros maravilhosos, né? O bom é que a gente tem ali aproximadamente 35% dos 2 livros estão nesse áudio, nesse material, o Chico recebendo os espíritos. Na incorporação. E você tem alguma obra aí que está para lançar, não? Eu tinha uma para fazer, mas envolve ter que ir para Portugal. E aí agora eu estou fazendo esse material inédito, que é mais importante ainda do que as Instruções Psicofônicas. É uma gravação que eu descobri do Chico em Portugal, que eu chamo de A Prova Material da Imortalidade. É a coisa mais espantosa da mediunidade do senhor Francisco Cândido Xavier. Ah, que bacana. Que bacana. Chama-se A Prova Material da Imortalidade. É um material que eu queria muito ir a Portugal. Cheguei até a ter condições de ir a Portugal, mas a gente levou aí um cano muito grande da Livraria Cultura e Saraiva. Então a gente interrompeu. Nós estávamos no meio do material, preparar, né, as malas para poder ir para Portugal, que é a coisa mais impressionante da mediunidade de Chico. Então, todo lugar que eu faço essa palestra, as pessoas se emocionam muito e logicamente, Chico não precisa disso, né? Mas tem pessoas que não... Tem muitas pessoas, a geração jovem, que estão esquecendo Chico Xavier. A realidade é essa, que não estão estudando Chico Xavier. Então, esse material, que eu chamo de A Prova Material da Imortalidade, ele merece ser um documentário para passar na TV a cabo. Eu cheguei a entrevistar 5 pessoas para ouvir, a pessoa fica ouvindo, anotando e eu filmando. 2 dessas pessoas no HD queimou, mas eu tenho de 3 ainda. Mas aí eu sei que não vou conseguir ir para Portugal, porque eu preciso ficar lá no mínimo 1 mês e meio pesquisando sobre a vida do casal. Um casal de espíritas, jornalistas, médio, ela é médio, ele também era médio, mas ele também é jornalista. O sonho deles era vir para o Brasil conhecer Chico Xavier. E ela desencarna, isso em 1950. Ela desencarna e eles tinham uma revista chamada Estudos Psíquicos. Ela desencarna e ele não realiza o sonho dele. Depois ele se casa novamente e a história é tão bonita que a gente acaba envolvido e emociona, porque ela, devido a ele ficar muito triste com a ausência dela, ela arruma a segunda esposa para ele. E ele vem para o Brasil, traz um gravador desse tamanho na época, né? Assim, acho que vai caber aqui, né?
Não vai caber na tela, não. Ele traz um gravador. Emmanuel reúne 21 espíritos amigos dele e autoriza ele a gravar uma sessão mediúnica. E é essa gravação que eu tenho o Chico recebendo os espíritos, dizendo quem eles são, o que ele fazia, dando nome, qual a profissão. Ai, e na frente dos espíritos, a esposa dele, a primeira esposa dele. Entendeu? Então é a coisa. O Eurípides ouviu, eu fui de Uberaba até Pedro Leopoldo de carro com o Eurípides, com a Neuza, e eles ficaram espantados. O presidente da FEB ouviu, ficou, mas sabe, eles ficam assim admiradíssimos. E quando a gente vai ter isso? E quando... Não, por favor. Eu vou fazer a palestra amanhã agora. Eu faço palestra em centro. Agora, isso não dá para você fazer em meia hora. É uma coisa tão envolvente que, no mínimo, 1h e 10, porque o material dura 45 minutos, mas eu vou explicando, dando detalhes. Tem até uma brincadeira, porque ela que arruma a segunda esposa para o marido dela. Entendeu? Então, eu faço uma brincadeira. Olha, minhas irmãs, se vocês forem primeiro que a gente, não esqueça de arrumar a companhia para os seus amores que ficaram. Agora, meus irmãos, lembrem que as mulheres são mais sensíveis, elas precisam mais do que nós. Então, se vocês forem, arruma o marido para sua mulher. Coisa mais linda. Isso só permite no espiritismo, é renúncia, não é? É o verdadeiro amor, né? É o verdadeiro amor. O Chico viaja no espaço e no tempo 3, 4 vezes. Ele enxerga, ele fala assim: eu estou vendo uma urna e o senhor dando um ramo de flores para sua esposa, para a dona Lia. Aí ele fala, foi uma rosa que eu coloquei na hora no caixão dela. Quer dizer, o Chico viaja no tempo e no espaço, coisa mais linda do mundo, gente. Eu tenho uma senhora, não sei que cidade que foi, falou: eu perdi o medo de morrer, estou até com vontade de morrer. Estou até com vontade de morrer depois que eu vi sua palestra. O senhor chegou a conhecer o Chico? 1980, eu creio que era junho ou julho. Eu morava em Campinas, peguei um ônibus às 11 da noite, cheguei lá, era 6 horas da manhã, e fiquei aguardando na fila até ele chegar às 2 horas da tarde. Aí eu fiquei vendo ele de longe, quando foi umas 9 horas da noite eu voltei. Para mim foi o suficiente. Só de estar perto, né? Tem muita Eu coisa falo para ruim. você que o Jesus redivivo é graças ao Chico. Porque eu via o que eu tinha que fazer. Primeiro eu via. Aí eu ficava na indecisão. Aí eu ia para Uberaba. Então, quando eu chegava lá, a gente, na hora do almoço, Eurípides, um pouco antes, ele mandava a gente entrar. Ficávamos ali, confraternizando com outros espíritas. Inclusive, eu estive com a Marita, que era nora da Cacilda Becker. Depois ela fez uma casa espírita. Grande médium, não era? Era uma médium espetacular. Isto, nós ficamos conversando. E a gente via, por exemplo, o que era o Chico na vida das criaturas. Porque, às vezes, ele ficava assim, parece que ele estava no ar, parece que ele estava vendo outras esferas, sabe? E quando ele voltava, como era o meu caso, né, que eu estava muito indecisa, porque hoje o Redivivo tem 56 equipes de trabalho. Tem grandes criaturas ali, inclusive o Neia trabalhava lá com a gente. Então, você sabe, eu olhava para ele assim e ficava pensando: Chico, eu não sei não se eu devo fazer isso, né? Aí, daí a pouco, ele me olhava assim e falava para mim: pois é, Isabel, quando o trabalho aparece, é porque o trabalhador está preparado. Está preparado. Quer dizer, o recado era em cima, vai em frente, né? Nós fizemos visita à comunidade, que naquele tempo era tudo barraco. A gente fez durante muitos anos de sábado.
sabe, levava alimento para elas, e elas começaram a frequentar o Rede Vivo, né? Porque a gente ia até a casa delas. E nisso teve muitos fenômenos, Sim, muitos fenômenos. Essa muitos senhora fenômenos. mesmo que a senhora mencionou, que era a Nora, né, da Cacilda Becker, É Norita, como chamava. Norita, eu É, tenho notícias que ela Norita era uma grande médium. era. Ela tinha muita sensibilidade. O Chico era muito sábio. Você sabe que ele não fazia diferença? Podia Eu passar sei. quem fosse ali, ele beijava a mão, ele queria bem, às vezes ele chorava junto com as pessoas, né? Contava a história do sobrinho dele, que era bastante O assim, Emanuel, dependente dele, né? o filho da Geni e do José Xavier. É, quem cuidou foi ele, né? Quem cuidou foi ele. Eu conheço a história. A história. Então, você pode contar para nós também. Não, eu conheço a história do Emanuel, né? Do sofrimento do Chico com ele. É, e você sabe quem ele foi? Ele Sei. foi o juiz, não é, que criou a guilhotina lá na França. E ele conta depois de desencarnado, viu? Ele fala para o Chico que ele vinha ali para agradecer, porque ele se tornou cristão também. Porque o Chico fazia parte, né, da higienização, da alimentação, dos remédios, mas ele também falava de Jesus. Então, depois ele vem agradecendo e O conta que que mais me isso. assusta na história desse Emanuel, dona Isabel, é que um dia perguntaram, aliás, o Chico perguntou, né, para Emanuel, o espírito, que o José deu o nome do filho dele de Emanuel, né, em homenagem a Emanuel, mas não sabia que ele iria. Aí ele, por que esse sofrimento todo? Porque ele não tem braço, não tem perna, não ouve, Não não fala. enxerga, não fala. Era um pedaço de carne viva. Aí o Chico perguntou para o Emanuel, por que né, esse corpo? Aí o Emanuel falou, é nesse corpo que ele precisa se esconder, porque tem cerca de 300 espíritos atrás dele. É. Mas ele confessa que ele descobriu que a guilhotina tinha que ser usada, porque ela enferrujava. Ele mandava então, vamos para a guilhotina. São Para o as instrumento, né? histórias fantásticas de reencarnação, não é? Pois é, Luciano. Enfim, e ele mudou minha vida, porque começou no pinga-fogo, depois foi avançando, ao ponto de, no dia que ele desencarnou, ali espontaneamente, na minha casa, estava eu, minha mulher, meus filhos, quando entrou uma edição extra do Jornal Nacional anunciando a morte de Chico Xavier, eu parei assim, juntei minha família, que é uma coisa que eu não faço, né? Nós nos damos as mãos, fizemos uma prece agradecendo a Deus por eu ter conhecido este homem das esferas crísticas. Então, a Que partir bonito. dali, foi uma coisa assim, muito emocionante, porque eu tinha filho pequeno, médio e grande, né? Então, nasci numa coisa, sabe aquela coisa bem natural, mas que a gente não se ajoelha porque nós não nos ajoelhamos. Uhum. Então, a minha formação, o que eu tenho de bom, eu devo à obra de Chico Xavier e o exemplo do Chico Xavier. Luciano, a gente vai agradecer muito sua presença, a gente não pode abusar tanto aqui se estender muito, né? Mas antes de eu encerrar, eu quero que você dê suas palavras finais para a gente. Eu agradeço, eu acho que não tinha, assim, não sou tão importante ao ponto de vocês fazerem uma live comigo, entendeu? Mas aceito a caridade, foi uma caridade que vocês estão fazendo para a gente, e estou à disposição de todos vocês, tá bom? Tá certo, e eu vou te falar, é um prazer ter você com a gente. Não só o nosso canal está aberto para ti, para exibir o que você quiser, tá? Fica aberto, também como a nossa casa, né, Isabel? O Jesus Redivivo. É evidente, agora está tudo parado, mas as portas estão abertas. Olha, eu não costumo me oferecer para fazer palestra. Quando me convidam, eu faço. Mas nós já estamos convidando.
Já entendeu o recado? É a senhora que tem que marcar uma data, né? Porque A hora que passar a nossa reclusão, a gente marca uma data. isso. Aí a gente vai conversar mais ainda. Tem também o nosso site do Museu Espírita de São Paulo, museuespírita.org, onde a gente grava, por sinal, Dona Isabel, o auditório Francisco Cândido Xavier, nós demos o nome. Uau! Parabéns! Aqui na Lapa, é um museu que hoje é da Federação Espírita Brasileira, e eu e a Sônia, mais um grupo de pessoas lá que tomamos de conta. Vamos abrir com um salão de arte sobre a vida de Chico. Nós fizemos não sei se a senhora chegou a ver, não, lá no Rio, né? Nós fizemos uma mostra com 45 quadros sobre óleo sobre tela, sobre a vida de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Isso foi no 2010, né? Durante o centenário do Chico. Não chegou a ver, não. Então, teve no Rio de Janeiro, teve em Brasília, e a gente vai inaugurar o Salão de Arte aqui do Museu Espírita, quando, não sei se o ano que vem, vai depender de a gente comprar um elevador, porque agora eles exigem, né, que tenha elevador para acesso a pessoas de acessibilidade. E a gente não tem o dinheiro para comprar o elevador. Compramos um, mas são dois, como são 2 andares, a gente fez uma reforma, está reformado, está lindo, e a gente tem palestra lá todo mês. Todo mês tem palestra. Pode falar, Fernanda. Eu ia te perguntar do Museu Espírita, das palestras que você está fazendo lá. São gravadas, Oceano? Eu gravo. Porque você todas. tem um canal no YouTube também, e é importante o pessoal aí de casa saber, né, disso. Oceano Vieira de Mello, é só procurar. Lá tem as palestras, porque e agora a gente já fez um canal no YouTube do museu. Então, eu estou transferindo as palestras que nós gravamos para lá. Por quê? Porque lá a gente não tem voluntários, então eu tenho que fazer tudo sozinho. Eu gravo, eu filmo, eu edito, ponho na internet, e lá é uma coisa muito nova. A gente começou em 2018, com Orlando Noronha, depois com o Saulo César, mas a gente grava todo mês. E a última gravação foi em fevereiro, agora com a Heloísa Pires. Mas todas as palestras estão online, gravadas. Agora, como eu já sei lidar com o StreamYard e com o Zoom, provavelmente, quando voltarmos, nós vamos transmitir ao vivo. Então, você, amigo, gostou do vídeo? Dá um like, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, e todas as redes sociais e o canal do Oceano está aqui na descrição do nosso vídeo. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, Oceano. Tchau. Obrigada mesmo. Saúde e paz a todos.